Vocês já estão ao vivo, tá? Ok. Ótimo. Ok. Vou aguardar só um minutinho, né? Porque você colocou agora, provavelmente Já está no ar. as pessoas ainda não conseguiram acessar o link. Então, boa tarde a todos. Sou o professor Naudi, professor do mestrado em Administração Pública aqui da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Hoje eu estou representando a coordenação do curso, que tem realizado algumas lives para debater algumas temáticas relacionadas à administração pública. E hoje nós contamos aí com a participação de dois professores aí, referência sobre a temática gestão social, né? Então, é uma honra aí contar com a participação, a presença do professor Fernando Tenório. Vou fazer a apresentação, mas ele dispensa apresentações. E do professor Ayrton, né, que é amigo pessoal, conheço desde 2000. Então, já faz 20 anos, né? Então, Nossa Senhora! Então, companheiro aí de graduação desde Viçosa, da turma de Viçosa. Então, são professores que estudam a temática gestão social, tem diversas publicações, né, na área. O professor Fernando Tenório é pós-doutor pelo IGOP em Administração Pública, na Universidade Autônoma de Barcelona, doutor em Engenharia da Produção pela COP, Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor na EBAP, FGV, na Universidade Federal de Santa Catarina, Unijuí, Universidade Federal de Tocantins, na UASB e EPN em Quito e Universidade de Azuaia, em Cuenca. Pesquisador visitante na COP, né, na UFRJ. E o professor, doutor Ayrton Cardoso, cansado, doutor em administração pela UFLA, na Universidade Federal de Lavras. Voltada para que o determinante passe a ser a sociedade. O que nós vamos verificar, portanto, é que você tem o estudo da administração fundamentado em dois grandes eixos, né? Você tem o eixo dedicado ao mercado e você tem o eixo dedicado à sociedade. No entanto, na nossa leitura, ou na nossa cosmovisão, vamos chamar assim, de mundo, né? E, portanto, isso vai fazer com que façamos a distinção entre o significado de gestão social e gestão estratégica, né? Vai ser necessário que a gente tenha bem claro para que servem, né, esses conhecimentos, né? Então, no caso da gestão estratégica, né, a gente vai determiná-lo como sendo um espaço, um conhecimento, né, uma proposição que vai orientar tudo aquilo que tem a ver com o mercado, né? Não esquecendo que a palavra estratégia ela tem origem militar, né? Portanto, ela significa você combater o inimigo, né? Você combater o outro, né? E isso é bem típico, já que é o espaço da concorrência, né? É o espaço da competição entre os agentes econômicos, né? Para ver aquele que melhor produz, presta um bom serviço ou tem a melhor produtividade, a melhor eficiência, né? Para que ele possa conseguir o lucro e, portanto, sobreviver no tal sistema mercado, né? Mas, por outro lado, você tem a sociedade, né? Então, no caso, a sociedade seria, digamos, aquele espaço ou aquele determinante, né, que ele abrange o mercado, né? Ele é o espaço onde o mercado faz parte dele, ou seja, o mercado é uma parte da sociedade. E aí, em função dessa leitura, não em função de uma leitura onde o mercado é o determinante de tudo, né, que é essa preocupação do chamado neoliberalismo, nós mantivemos, portanto, aquela ideia da Constituição de 88,
entre outras coisas, por conta dessa leitura, de uma participação cidadã, qualquer que seja o espaço que fosse necessário, né? Portanto, no caso nosso, quando a gente cria o Programa de Estudo de Gestão Social, a gente deixa bem claro duas concepções ou duas categorizações, né? Na literatura mais tradicional, né, a relação entre o Estado e a sociedade é uma relação que está isso bem plasmado, bem escrito, né, delimitado nos nossos livros, seja na área de administração, ciência política, economia, etc. Sempre vai aparecer essa relação Estado-sociedade, né? Ou então vai aparecer a relação sempre capital-trabalho, né? Ou seja, o Estado precedendo a sociedade e o capital precedendo o trabalho. Na nossa leitura, a partir de então, a gente faz uma inversão dessas categorias, onde a gente coloca, né, a sociedade em relação ao Estado e o capital em relação ao trabalho. Isso, aparentemente, é uma mudança não muito profunda para alguns, né, mas para nós que trabalhamos com a temática de gestão social, ela passa a ser importante, né? Porque aí vai significar que a gente vai privilegiar a sociedade, né, e vai privilegiar o trabalho. Portanto, a gestão social ela vai ter início nessa discussão no início dos anos 90, levando em consideração isso, né, que o nosso determinante passa a ser a sociedade, né, para discutir questões da relação da sociedade com o Estado, com o poder público, né, e também na relação trabalho-capital, o inverso, né, o trabalho sendo o determinante na sua discussão com o capital. Portanto, essa leitura, digamos, essa inversão de categorias, portanto, ela vai, digamos, caracterizar-se por ser uma posição que se diferencia do que vinha sendo trabalhado até então, né? Ou que até hoje é, né? Porque nem todas as pessoas adotam, nem todos os professores adotam essa perspectiva, né? Mas nós que estudamos a temática de gestão social, né, alguns de nós trabalhamos fazemos essa leitura, né? E justamente nisso, a partir disso aí, nós começamos a escrever artigos, né, textos para tentar legitimar esse conceito, né? E então escrevemos um artigo que é um dos primeiros publicados a respeito, né, onde a gente vai fazer essa dicotomização entre gestão social e gestão estratégica, né? Agora, considerando que a nossa leitura ela tem todo um referencial teórico, não existe nenhuma originalidade nessa discussão que a gente faz. A gente foi buscar em autores, né, consagrados, tanto a nível nacional como internacional, essa perspectiva de você fazer essa diferença de leitura, né? E, portanto, no caso, um autor que me é muito caro, me é muito presente até hoje nos estudos que eu faço, que é o Alberto Guerreiro Ramos. Vocês já devem ter, alguns já devem até ter estudado a obra do Guerreiro, ou parte da obra do Guerreiro Ramos, né? Notadamente, um livro que me influenciou bastante do Guerreiro Ramos foi a Nova Ciência das Organizações, onde justamente ele vai colocar em pauta essa dicotomia mercado-sociedade, né? E o outro autor que vai também influenciar a discussão, no meu caso, vai ser o Jürgen Habermas, o teórico social alemão, onde ele vai desenvolver a sua perspectiva da sua teoria social, né, que é do agir comunicativo, né, uma teoria social, onde ele vai preconizar essa ideia da participação, inclusive com o significado posterior que ele vai dar da chamada cidadania deliberativa, né? E, portanto, claro que o referencial teórico com o qual eu comecei a trabalhar e ainda trabalho não se restringe a esses dois autores. São vários autores, né, que vão contribuir para isso, né? Então, se a gente fosse fazer, digamos, identificar o referencial teórico, ele seria mais ampliado, mas eu digo assim, aqueles que foram a gênese da discussão que eu passei a trabalhar e que outros colegas passaram a trabalhar também, parte desses dois autores, né?
E é claro que também você vai ter a participação, como eu disse, de vários outros autores que são convergentes com esses dois pensamentos, ou que contribuem para ampliar esses dois pensamentos. Isso é para dizer o seguinte, é que, como eu disse, não temos originalidade, mas e para reforçar a ideia de que é necessário você trabalhar com referencial teórico, principalmente pessoas que estão aí estudando, fazendo mestrado, né, sabe dessa necessidade de você ter o seu referencial teórico, além de uma revisão de literatura bastante ampliada, é necessário você ter um referencial teórico para orientar o teu pensamento, né? E aí a gente já escreveu praticamente, são 12 artigos que a gente já publicou sobre a temática, né? E cada vez que a gente estuda o tema, né, ou quer melhorar a compreensão do tema, né, dessa dicotomia entre uma coisa e outra, entre a gestão social e a gestão estratégica, né, a gente verifica que é necessário a gente aprender mais, né, desenvolver mais, né, e a nossa leitura ela deixa de ser uma leitura, digamos, particularizada para ser uma leitura ampliada até com autores que, a princípio, não contribuiriam de imediato, como é o caso, por exemplo, você estuda... Deus, zebra para todo lado, meu filho. Você vai verificar que há possibilidade de Tá no ar, mas assim, tá travando, tá ruim, tá tudo que você imagina. Ciro, alguma coisa. o seu microfone está aberto e a apresentação não está saindo boa, não? Eu acho que o microfone, não sei se é o Ciro, está aberto. Bom. Ok, professor, pode continuar. Bom, então aí, portanto, essa distinção, né, fica clara, que eu já estou terminando, é que é uma distinção no qual a gestão social ela é uma gestão compartilhada, né? Ela é uma gestão onde todos os atores participam do processo de tomada de decisão. Já no caso da gestão estratégica, não, ela é uma gestão não compartilhada, ela é uma gestão no qual os atores que decidem, né, ocupam os cargos de direção, quer do mundo empresarial, quer do mundo público, ou até de organizações do chamado terceiro setor, né, são decisões não compartilhadas, né? Então, essa distinção a gente faz, né, para considerar que você tem espaços, né, ou possibilidades, né, de você criar esferas ou arranjos institucionais, esferas públicas ou arranjos institucionais que possam ser compartilhados por diferentes atores, né? Eu poderia contar aqui exemplos do qual, inclusive, tenho vivido contemporaneamente, onde essa possibilidade exista, né? Ou ela existe, de você ter a participação de atores, diferentes atores, tanto da sociedade quanto do mercado, participando da discussão de uma tomada de decisão de grande envergadura, como é o caso do trabalho que a gente concluiu para a criação de um modelo de descomissionamento de equipamentos submarinos de uma grande empresa de petróleo, né? Portanto, isso é para mostrar que existe a possibilidade, sem considerar vários exemplos que a gente tem estudado ao longo desses anos, né? Com pesquisas financiadas, inclusive pela CAPES, pelo CNPq, do qual o professor Ayrton, que vai falar em seguida, tem participado também desses projetos, né? E como a gente continua, né, como eu disse, nesse estudo do significado da gestão social versus gestão estratégica, né? Então, é bom lembrar, portanto, que no dia do administrador, já que esse é o dia que a gente está aí comemorando, né? Eu tive carteira de administrador até ser, digamos, aposentado, né? E não estou aqui negando a importância da área de administração, que é pública, que é empresarial, ou do terceiro setor, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que a gente precisa abrir um pouco mais os nossos conhecimentos, né,
e não ficar naquele corporativismo, né? Que às vezes é um corporativismo doentio, né? Que impede que a gente veja outras possibilidades de conhecimento ou que impede que a gente veja que outros conhecimentos são necessários para a gente entender a complexidade que é a sociedade. Então, no nosso caso, como o nosso determinante é a sociedade e não a particularidade do mercado, né? Portanto, a gente necessitaria de um conceito gerencial, no caso, gestão social, que leve em consideração a sociedade. A sociedade não é um mero dado, né? A sociedade não é um mero dado para ser calculado, né? Estrategicamente calculado, para se alcançar o lucro, né? A sociedade é o determinante com o qual a gente deveria trabalhar, e para isso é necessário que a administração como área de conhecimento ela seja mais aberta, né? Ela interaja com outros conhecimentos para que ela possa entender a complexidade da totalidade que é a sociedade. Então, era isso que eu gostaria de dizer. Espero que tenham conseguido entender um pouco essa dicotomia entre o significado de gestão social e gestão estratégica, né? E o professor Ayrton agora vai dar continuidade e estarei aberto aí a perguntas, né? E obrigado, e desculpem se eu fui muito rápido, né, na explanação. Agradecemos aí, professor Tenório. No início tivemos alguns probleminhas aqui de conexão, mas aí nas perguntas, eu acho que o pessoal pode fazer mais perguntas e o senhor pode ser mais claro e voltar algumas questões que talvez não foram compreendidas por alguns problemas técnicos que tivemos, principalmente no início aqui da fala. Passar para o professor Ayrton, e aí depois da contribuição dele, nós fazemos aí um debate, uma conversa sobre a temática e esperamos aí contribuições com questões relacionadas aí a essa questão da gestão estratégica e a gestão social. Ok, eu agradeço ao professor Naldeir, à professora Ivana, ao professor Ciro pelo convite, né, para poder participar dessa comemoração do Dia do Administrador. E eu vou tentar fazer um link com a trajetória acadêmica que eu tive, que se encontrou com a do professor Tenório no meio do caminho, e tentar mostrar como é que esse conceito de gestão social pode ser visualizado pelos estudantes de administração, principalmente no mestrado em administração pública. Bom, a graduação, o professor Nadei já falou, a gente começou em 2000, administração de empresas com habilitação em administração de cooperativas. Lá a gente teve a oportunidade de participar de uma empresa júnior, que é a única de administração de cooperativas do Brasil, que ainda existe, a Campic. Também eu tive uma experiência no CA, rápida, e a gente entrou num projeto de pesquisa que estudava a prática dos princípios cooperativistas. Depois a gente passou por outros, mas eu acho que esse é o central. Esse nos formou nos deu o primeiro gostinho do que era pesquisa. A gente fez, se não me engano, 16 grupos focais na região ali entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais, esqueci, acho que é Zona da Mata, isso, de Minas Gerais. E, a partir daí, quando a graduação chegou ao fim, eu fui para o mestrado na Federal da Bahia, em Salvador, em administração também. E, nesse mestrado, eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 ONGs. E foi bastante interessante, porque lá eu consegui construir o primeiro processo de trabalho em grupo, que foi uma metodologia de incubação, que depois foi publicada em alguns livros. Se alguém colocar a metodologia de incubação no meu nome, acha que está tudo na internet. Mas o foco ainda era cooperativismo, certo? Então, até o mestrado foi isso. Eu tive algumas experiências em umas faculdades particulares pequenas em Salvador, umas experiências muito legais, outras nem tanto, mas sempre visando a questão de conseguir continuar sendo pesquisador. E quando a gente está numa faculdade, principalmente as menores, particulares, esse desafio é muito grande. Apareceu o concurso na Federal do Tocantins, eu entrei aqui,
Por sorte, o núcleo de economia solidária aqui já estava sendo construído, eu comecei a trabalhar no núcleo de economia solidária, e aí surge, para valer mesmo, na minha carreira acadêmica, a questão da gestão social, com a realização do primeiro encontro nacional, lá em Juazeiro do Norte, em 2007. Lá eu conheci o professor Tenório. A gente já tinha se encontrado num colóquio sobre poder local em Salvador, no ano passado, em 2006, mas lá a gente teve uma oportunidade de conversar mais um pouco. E essa rede de pesquisadores em gestão social, que toma muita força depois desse encontro lá do Cariri, né, que hoje, antigamente era o UFC Campus Cariri, hoje é a Universidade Federal do Cariri, professor Jeová, me trouxe uma outra perspectiva, para além do cooperativismo em si. Não que eu tenha deixado de estudar cooperativismo, mas eu passei a ver o cooperativismo de uma outra forma. Uma questão um pouco mais horizontal. Não que o cooperativismo não seja horizontal, mas se você for ver o cooperativismo clássico, você tem os cooperados, os funcionários, os dirigentes. Então, ele não é exatamente gestão social. Mas dá para trabalhar com gestão social no cooperativismo e a proximidade é muito grande, tá? Tem um livro meu com o professor Zé Roberto que trata de gestão social de cooperativas de 2018, se não me engano. Depois eu tive a oportunidade de iniciar o mestrado, o doutorado na Federal de Lavras, em Minas Gerais, e de lá, em Lavras, eu fui até o professor Tenório e pedi para que ele me co-orientasse a tese. Fui muito bem recebido, agradeço, o professor Fernando é uma pessoa muito generosa nesse sentido. E de lá, do doutorado para frente, eu passei, depois já com a tese defendida e tudo mais, eu passei a integrar o programa de pós-graduação em desenvolvimento regional. E aí tem uma coisa interessante, o único administrador desse programa na UFT sou eu. O restante é sociólogo, historiador, economista, tem diversas formações. Então, todo mundo que vinha da graduação formado em administração era mais ou menos encaminhado para a minha orientação. E aí eu consegui enxergar como é que a administração pode ser maior do que aquilo que... tudo bem que a administração que eu aprendi de cooperativas, ela não é exatamente uma administração de empresas, mas assim, tem as ferramentas todas, a gente viu isso tudo na graduação. Mas aí surgiu a necessidade de aprofundar mais. Foi quando eu pedi ao professor Tenório para ser orientado por ele no pós-doutorado lá no Rio de Janeiro, na FGV de lá, e nesse momento, aí sim, eu pude me dedicar com mais, como que eu posso dizer, com mais firmeza, né? Mais tempo também para poder trabalhar na gestão social. E na volta para casa, né, eu tive mais um desafio de administração pública, que é fazer funcionar a editora da universidade. Deu trabalho, mas foi uma coisa bem interessante também, que você trabalhar com outras pessoas na escolha de qual livro vai ser publicado, qual não vai, ele tem todos uns meandros aí que são bastante interessantes. E, a partir daí, a gente começou a participar de alguns projetos que o professor Fernando estava falando. A gente teve o ProADN, que durou 4 anos, se não me engano, com diversas universidades, se não me engano, 16, diversas delas fora do Brasil, e depois o ProIntegração. O ProIntegração foi interessante, fomos nós, a Rural do Rio, a FGV, depois a Unijuí também, que é Noroeste Colonial lá do Rio Grande do Sul, começou a participar, e foi meio que uma continuação do ProADM, mas aí em escala internacional. Entrou o Equador, a Argentina e o Chile, e nós fizemos uma questão mais comparada. E isso abriu bastante a minha, pelo menos, a minha cabeça para a questão internacional. E, a partir disso, eu fui fazer consegui, né, fazer um pós-doutorado no Canadá. Agradeço aqui a gentileza da professora Marley, que me recebeu lá. E eu comecei a pensar no seguinte: a gente tem toda uma construção que está sendo feita, como o professor Tenório já disse, desde 1990, nós já estamos indo aí para 30 anos, já tem bastante coisa construída em gestão social, só que ela tomou uma cara brasileira. Aí eu comecei a fazer algumas pesquisas tentando identificar o significado de social management, ou social administration, ou gestão social, gerência social, em inglês e espanhol, para tentar fazer
algumas... para tentar entender. E aí a gente chegou realmente à conclusão de que esse conceito de gestão social que o nosso grupo trabalha, ele, apesar de ter todo um referencial teórico, como foi dito, primeira e segunda geração de Frankfurt, Guerreiro Ramos, e outros mais, quem for ler os nossos trabalhos vai ver que a gente tem uma base teórica razoavelmente diversa, mas a questão da internacionalização do termo. E a gente foi coroado, né, o professor Tenório é professor lá no Equador, em 3 instituições, a gente foi coroado com a tradução do nosso livro para o espanhol. Então, foi criado um curso de gestão de políticas públicas, se eu estiver errado, o professor me corrija, e esse curso vai ter como linha transversal a gestão social. Então, precisava de ter um livro base, e aí o nosso livro foi traduzido, já a nossa segunda edição foi traduzida, e aí chegamos lá, isso foi no Equador, e para você ver como é que a gente dá sorte, né? Isso aconteceu no final de novembro, lá no Equador. Se atrasa uns 3, 4 meses, a gente tinha ido e não tinha voltado, né? Tinha ficado por lá. Mas o que eu gostaria de trazer para o estudante de mestrado é a questão gestão estratégica e gestão social. A gente usa como é que eu posso dizer, a questão antitética, quando você compara os conceitos, aí um conceito ganha, o outro conceito ganha também, tá? Então, é possível fazer essa... como que o Feyerabend chama, contra-indução. Tá? Tem um livro que é Contra o Método, ele trabalha com essa contra-indução, a gente vai junto com ele. Mas o que eu gostaria de deixar mesmo existe um grupo no Brasil, forte, consolidado, com décadas de trabalho, que é a Rede de Pesquisadores de Gestão Social. Se você... eu fiz a busca e encontrei 9 menções no Cielo. Se você fizer isso hoje, você já tem centenas de menções. Tá? Então, a gente tem um campo que está avançando. Ele não é monológico, tá? Essa perspectiva de gestão social que o nosso grupo trabalha, com algumas pequenas diferenças de um professor para o outro, ele é uma das maneiras de ver. Tem outros professores que enxergam de uma outra forma, mas uma coisa é comum a todos os pesquisadores que trabalham com gestão social: participação. Se não há participação, não há gestão social. Isso é fato. Então, por mais que você caminhe para uma visão diferente, ou um outro grupo de pesquisa, que existem diversos aí no Brasil, mas a gente consegue um eixo, que é a participação. Então, a gente está trabalhando em cima disso agora, para tentar, de certa forma, tornar isso mais comum entre as pessoas que trabalham com gestão social. A aproximação teórica construída na minha tese, ela já passou por 2, 3, acho que está na 4ª agora a revisão. Essa 4ª revisão, não sei se eu consigo terminar ela esse ano. Mas a grande questão é: gestão social tem a ver com participação. Tá? E a gestão estratégica tem mais problemas com isso. Tá? Então, a gente pode... se eu estou trabalhando com uma organização que os fins justificam os meios, ou alguma coisa que o valha, a participação pode ser uma mera concessão. Como a gente teve aquele modismo lá do controle do círculo de controle de qualidade, da qualidade total, onde a participação era uma participação concedida e cerceada, para parecer que a pessoa está participando, mas a participação dela era, de certa forma, limitada. Na gestão social, a gente tenta buscar uma participação mais ampla. No último trabalho que eu estou realizando agora, a gente está tentando pensar na gestão social de uma maneira um pouco mais ampliada, utilizando as tecnologias da informação e comunicação, para que eu possa ampliar essa questão. E a pandemia veio nos mostrar que, por exemplo, essa plataforma Google Meet, eu a conheci, né, em março, e ela já existe já tem um tempão, anos eu não sei, mas pelo menos muito mais tempo do que isso tem. A gente usava o Skype antigamente. Mas eu vou ficar por aqui, para a gente poder deixar tempo para as perguntas. Agradeço mais uma vez o pessoal da UFVJM pelo espaço aberto, né, e convido a todos, caso a pandemia permita, no final de maio de 2021, a gente vai ter o 11º ENAPEGS em Maceió, Alagoas, que vai ser organizado pela Universidade de Tiradentes e pela Universidade Federal de Alagoas.
E esse evento, que seria em maio desse ano, né, a gente teve que adiar para o outro ano. Bom, então é isso, Naldeir. Certo, eu vou começar com algumas questões que eu tenho para o pessoal e apresentando algumas perguntas. Só para começar, eu queria entender um pouco mais, né, igual o seu artigo que faz uma análise, um paralelo entre gestão estratégica e gestão social, ele reforça muito a questão de que a gestão social ela é típica da esfera pública. Daria para pensar esse conceito de gestão social na esfera privada ou não? Daria para pensar gestão social associada à gestão estratégica, já que os estudos, né, colocam esses termos, né, não como um modelo ideal, né, mas na perspectiva weberiana, né, de contínuos. Como é que vocês analisam essa questão? A gestão social é típica da esfera pública, da administração pública, talvez da gestão de organizações sociais puras, ou daria para pensar este modelo em administração, em organizações privadas também? Só para a gente começar um debate, e aí eu peço aos demais, quem está participando, se tiver alguma dúvida também para nos enviar algumas questões. Começa, professor? Pode. Olha só, primeiro é o seguinte, se a gente, atendendo a tua segunda pergunta, que eu anotei aqui, a gestão social, a gestão associada à gestão estratégica, seria uma contradição em termos, né? Ou seja, não dá para você associar essas duas expressões, né? Porque cada uma tem o seu significado próprio, né? Também considerando que quando você tenta avançar no conhecimento, né, conceitual, você sempre procura encontrar um conceito que se contrapõe ao teu, né, ou aquele que você vem estudando, ou aquele que você vem desenvolvendo, né, é o que normalmente se faz em qualquer discussão teórica, né, é você contrapor conceitos, né, e no caso da gestão estratégica foi contraposto o significado de gestão social ou gestão dialógica, como a gente também chama, ou, no caso da gestão estratégica, de gestão monológica, né? Então, portanto, são conceitos que são diferenciados em si, né, para poder dar essa distinção, provocar essa distinção, né? A possibilidade dela ser praticada numa esfera privada, aí tem que considerar o seguinte, que na leitura teórico-social, o significado de esfera pública, muitas vezes ele se confunde também com espaço público, né? Então, você pode ter uma esfera pública ou um espaço público, ou você ter um arranjo institucional dentro de uma empresa privada, onde os diferentes atores dessa empresa, seja ele do nível estratégico, ou nível institucional, no nível tático, ou gerencial, nível operacional, né, ou de execução, os diferentes atores nesses três níveis, eles possam participar, ou seja, a gestão social ela pode ser praticada, operacionalizada num espaço empresarial, desde que ele tenha um arranjo institucional, né, onde haja a possibilidade da participação, né? O que ocorre é que, geralmente, né, esse espaço ele inexiste no ambiente empresarial, né? Nas empresas estatais, antigamente, existiam os conselhos, né, nas empresas estatais, onde você tinha o assento, né, não só dos trabalhadores, dos funcionários da empresa, mas e seus dirigentes também, mas também, inclusive, da sociedade civil, participavam das discussões, né? Portanto, nas empresas estatais, antigamente, você tinha a possibilidade desse arranjo institucional de uma gestão mais dialógica, né? Agora, no significado do terceiro setor, originalmente, né,
deveria ser assim, o terceiro setor deveria ter uma gestão mais compartilhada, mais dialógica, mas, infelizmente, por razões de sobrevivência, né, na sociedade que a gente vive, né, muitas organizações do terceiro setor atuam como se empresas fossem, né? Não foi à toa que nós escrevemos um artigo que depois se transformou num livro chamado Um Espectro do Terceiro Setor, o Espectro do Mercado. Então, a distinção entre uma coisa e outra, ela é necessária do ponto de vista conceitual, né? Porque, como eu disse, o conhecimento ele avança quando você consegue fazer as distinções, né? E a nossa pretensão, né, enquanto concepção teórica, é que a gestão social não se restrinja ao espaço público ou a organizações públicas, né? A gente evita falar espaço público e esfera pública, como eu disse, porque na própria teoria social, o espaço público e esfera pública quase são sinônimos, né? Ou seja, são aqueles espaços ali onde você permite o processo dialógico, né? Permite a dialogicidade, né? Então, no nosso entender, a concepção de gestão social ela é possível de ser aplicada, como eu disse no início da fala, tanto ao primeiro, quanto ao segundo, quanto ao terceiro setor. Certo. A primeira vez que essa pergunta foi feita, na época da tese, eu não pensei muito nisso, mas essa pergunta foi feita na sequência, e o primeiro desafio foi fazer um artigo aproximando a economia solidária de gestão social. Esse artigo está publicado na Revista Portuguesa de Economia Solidária. E aí a gente chegou num determinado impasse, porque o empreendimento de economia solidária, mesmo ele tendo todas as características do empreendimento de economia solidária, tendo a visão ambiental, assim, no jeito, como é que eu posso dizer, no ideal, né, de um empreendimento de economia solidária, ele ainda tem proprietários, que são as pessoas que fazem parte do empreendimento, né? Então, quando eu fui fazer a análise lá no final, eu comecei a perceber que a gente precisa de olhar para uma esfera pública mais ampliada, porque o empreendimento de economia solidária, ele traz alguns transbordamentos, não sei se essa palavra é boa, se é ruim, mas ele traz algumas coisas para a comunidade, onde a própria comunidade pode participar desse processo. E o mesmo desafio foi feito para trabalhar com gestão social de cooperativas, porque as cooperativas, principalmente as tradicionais, elas têm os associados. Então, você tem os associados, os funcionários, e alguns desses associados são dirigentes. E, dentro dessa perspectiva, em tese, os cooperados tomam as decisões dentro da cooperativa. Mas tem o sétimo princípio, que apareceu em 1995 em Manchester, na reunião da Aliança Cooperativa Internacional, que é a preocupação com a comunidade. E essa preocupação com a comunidade é qual comunidade? A comunidade do entorno. Não é responsabilidade social para cooperativas, tem um outro texto que fala isso. Mas qual que é a ideia da preocupação com a comunidade? É que a cooperativa transforme a região para melhorar a qualidade de vida do cooperado, que melhora a qualidade da cooperativa. E nesse espaço, apesar de estar bem claro lá no princípio da CI que as decisões são tomadas pelos cooperados, tem também a participação dos demais. E ainda o quinto princípio, educação, formação e informação, fala-se de educação não só do cooperado, do funcionário, mas da educação da comunidade como um todo. Então, você vê que tem algumas brechas, e eu estou chamando de esfera pública ampliada, mas é porque eu não arrumei outro nome ainda. Mas isso aí realmente tem uma margem boa para discussão, como o professor disse também. Certo. Tem uma questão aqui agora. A questão é quais as principais dificuldades para implementar a gestão social em um contexto em que grande parte das pessoas não estão habituadas em participar da gestão da organização. Outra pergunta recorrente. Vai lá, professor. Olha só, qual é no ponto de vista, não sei se o Ayrton vai concordar, mas a gente até teve discussões a respeito disso também. É o seguinte, a gente vive numa sociedade, né, não só no país, como em outros países,
onde você tem uma ordem institucionalizada economicamente, né, que nos últimos anos, a partir, inclusive, do início dos anos 70 do século passado, tem estimulado o individualismo, né? Tem estimulado aquilo que também é chamado de empreendedorismo, né? Então, esse estímulo individualista, né, ele realmente dificulta, né? Ou seja, você cria uma cultura organizacional, inclusive cultura gerencial, né, uma cultura na sociedade, aonde é o salve-se quem puder, né? Então, toda aquela leitura mais aproximativa das pessoas, né, ela com esse significado de empreendedorismo, essa ideia do individualismo, né, vai se tentando cada vez mais afastar possibilidades, digamos, dialógicas, né, possibilidades de discussões onde favoreça um processo de tomada de decisão compartilhado, né, entre os atores, né. Então, a sociedade que a gente vive, ela tem essa cultura, vamos chamar assim, cultura gerencial, que favorece muito mais ou estimula muito mais a individualidade do que processos coparticipados, né? Portanto, essa é a dificuldade, né? E a outra dificuldade que eu vejo também é não só do ponto de vista cultural, mas também do ponto de vista histórico, né? Nos últimos anos, eu tenho tido a oportunidade de trabalhar em universidades no Equador, onde eu fui para lá com o intuito de tentar entender como se davam os processos decisórios, num processo, inclusive, anterior ao chamado descobrimento, né, da América Latina, né? Isso que é uma discussão que a gente poderia fazer horas sobre o tema, mas não é o nosso objeto. Mas, de qualquer maneira, e aí você vai verificar que povos, né, já andinos já tinham um processo de tomada de decisão, né, que era, digamos assim, antecipava, né, já essa discussão da gestão social. E até hoje eu sigo estudando casos lá no Equador. Na próxima semana eu vou participar de um evento que vai comemorar 50 anos de uma atividade com essa característica da gestão social, né, lá no Equador. E isso para dizer o seguinte, né, a história demonstra que muito antes dos tais descobrimentos, né, muito antes daquilo que ficou convencionalmente chamado de capitalismo, né, sociedade pré-capitalista já praticava uma gestão compartilhada. Não se chamava de gestão social. Isso é uma denominação que a gente vai desenvolver já no século XX. Mas você tinha práticas gerenciais compartilhadas, né? Então, o que vai acontecer é que a história vai demonstrar que, com o advento, né, do chamado capitalismo, da sociedade de mercado, né, essa possibilidade ela foi deixando de existir, né? E, portanto, hoje a gente vive nessa contramão da história, na medida em que o estímulo à participação ele é muito baixo, né? Nós tivemos, como eu disse, no início dos anos 90, a partir da Constituição de 88, nós tivemos várias possibilidades, né, até provocada pela própria Constituição, provocado no bom sentido, né? Por exemplo, a questão dos conselhos municipais de saúde, de educação, etc., né? Hoje em dia, você tem dificuldade até de reunir pessoas para discutir dentro dos conselhos, né? Porque há uma outra leitura de mundo, e essa outra leitura de mundo parece ser, né, que vai desestimular cada vez mais uma participação coletiva, né? No próximo ano, ou ainda esse ano, vai sair um artigo que eu fiz com outro colega meu da área de ciência política, onde a gente vai demonstrar isso, né? Que o Conselho de Gestão Social ele está se esvaziando, né? Não porque nós, da academia, nós que estudamos, desejamos isso, né? Mas parece ser que a própria prática na sociedade que a gente vive, né, é uma prática que leva a você desestimular a participação. É isso assim que eu vejo assim de imediato, né? A gente poderia ficar algum tempo aí discutindo isso, dando exemplos a favor e contra, né? Ou por que sim, por que não.
mas o tempo não permite que a gente se alongue. E tem uma questão também que tem me chamado a atenção já tem alguns anos. Eu acho que a gente está meio que no limite desse salve-se quem puder também. Sabe? Então, pode ser que a gente tenha um arrefecimento disso, não porque as pessoas são bonzinhas, porque as pessoas são altruístas, não, mas é porque é uma alternativa. Dentro da construção teórica da gestão social, a gente tem o interesse bem compreendido, que seria o equilíbrio entre interesse individual e interesse coletivo. Eu acho que é por aí. Porque se você atinge seu interesse individual apenas e o coletivo não é, você vai ter uma grande massa aí de pessoas marginalizadas que vai te dar problema em algum momento. E se é atendido apenas o interesse público, eu acho que também é meio que uma utopia. Então, esse equilíbrio é que talvez seja uma alternativa mais para frente. E eu acredito que não esteja ninguém muito satisfeito com as coisas como elas estão. Então, talvez a gestão social seja uma possibilidade, ou uma rota de fuga, né, como o professor usou num artigo há algum tempo atrás, para esse impasse, né? Acho que complementando uma frase, eu acho que você coloca no artigo, né, que a administração no longo prazo provavelmente só será viável se ela for social, né, em termos, pelo menos, né, social. Bom, tem uma questão aqui para o professor Ayrton, que o professor Tenório, caso queira também contribuir, pode ficar à vontade. É como a gestão social se materializa, né? Quais as formas de pensar e operacionalizar a gestão social? Bom, primeiro, a gente tem que dizer que as categorias teóricas, pelo menos na aproximação teórica que eu faço da gestão social, elas são tipos ideais weberianos. Eu não coloquei a figurinha aqui, não, mas vamos tentar trabalhar com a figurinha para ver se essa materialização aí ela fica um pouco mais clara. No meio, aquela bolinha lá no meio, a gente tem a esfera pública, né? Essa esfera pública, a gente já discutiu sobre ela, que pode ser uma esfera pública ampliada. De um lado, eu tenho a emancipação, que é pensar por conta própria e livrar-se da tutela de alguém, e do outro lado, o interesse bem compreendido, que eu tinha acabado de falar. Como que isso se materializa? Existe algum lugar onde vai ter gestão social 100%? Não. Nas pesquisas que a gente tem feito, a gente tem encontrado intensidades de gestão social. Tem alguns lugares onde a gestão social é mais desenvolvida, em outros menos. Por exemplo, a gente fez uma pesquisa aqui num colegiado territorial do Bico do Papagaio, que é ao norte do Tocantins, e um outro colegiado que é da APA, Ilha do Cantão, Ilha do Bananal, onde está pegando fogo lá agora. Ficou claríssimo que a APA, Bico do Papagaio, por diversos motivos históricos, guerrilha do Araguaia, e por outras lutas sociais, o colegiado territorial desse lugar, ele é muito mais avançado do que outros. Então, ao invés de pensar a gestão social assim, tem, não tem, binário, sim ou não, a gente tem que pensar em intensidades da gestão social. Tem o trabalho de pós-doutorado do professor Tenório, ele traz os critérios de cidadania deliberativa. E a gente tem usado esses critérios para poder medir a intensidade medir assim, não é uma conta, mas algumas coisas deixam bem claro aonde eu tenho mais, onde eu tenho menos. E a gente tem trabalhado em conselhos gestores. Então, a gente já deve ter feito uns 6 ou 7 trabalhos em conselhos gestores. E na época do Núcleo de Extensão e Desenvolvimento Territorial, não sei se vocês estiveram aí, aquele do MDA com o CNPq, o extinto, né, saudoso MDA, eles tentaram criar um índice com diversas imperfeições, era um projeto piloto de gestão social. E esse índice de gestão social, ele mostra alguma coisa em relação ao que já existe, mas mais do que isso, ele mostra o que tem que ser reforçado. Certo? Então, por exemplo, quando a gente usa os critérios de cidadania deliberativa para tentar entender um conselho gestor de municipal de saúde, estadual de saúde, fizemos agora com o Conselho Nacional de Saúde, estamos terminando um artigo já para mandar, é mais importante aquele critério que está capenga, que está menos atingido,
porque os que já estão mais avançados, eles já estão em um determinado nível. Então, tentando responder de uma maneira objetiva, como que a gestão social se materializa? Em intensidades. Tá? Eu tenho lugares onde a gestão social está mais avançada e tem lugares onde a gestão social está mais atrasada. Seria difícil eu dizer que a gente vai chegar numa gestão social 100%, porque cada uma das suas categorias teóricas, interesse bem compreendido, emancipação, esfera pública, ela não é 100%. Por exemplo, o interesse nunca vai ser 100% bem compreendido. A emancipação, idem, o espaço nunca vai ser 100% público, a esfera, né, nunca vai ser 100% público. Mas, não sei se eu consegui responder. Se não, se vocês quiserem mandar um e-mail, a gente mantém o debate. Ok. Agora, uma outra questão do Tiago. Na opinião dos professores, qual modelo de gestão enfrenta mais problemas na concretização das garantias fundamentais dos cidadãos administrados? A gestão social ou a gestão estratégica? Como é que é, Naldei? Você pode repetir? Essa eu perdi. Na opinião dos professores, qual modelo de gestão enfrenta mais problemas na concretização das garantias fundamentais dos cidadãos administrados? A gestão social ou a gestão estratégica? Tem uma questão importante, né? Na gestão estratégica, você pensando ela no sentido puro, eu vou trabalhar no limite da legislação. O que não é proibido é permitido. Então, essas garantias sociais, as que não forem legais, não vão ser atendidas. No caso da gestão social, como eu participo do processo decisório, eu acho que a chance dessa garantia é maior. Olha, eu responderia da seguinte forma. Primeiro, a dificuldade de você criar modelos de gestão, né? Porque se você cria modelo, você transforma um pensamento, um conceito que é crítico. O conceito de gestão social é um conceito fundamentalmente crítico, baseado no pensamento crítico, né? E você, quando cria modelo, você transforma o pensamento numa leitura positivista de mundo. Então, essa é a primeira dificuldade de ordem teórica, né? De ordem conceitual, é você criar modelos, né? O modelo, entre aspas, aí, né? A proposta de gestão aí, ela seria uma proposta de gestão compartilhada, seria fundamentada numa racionalidade não instrumental, mas numa racionalidade comunicativa. Daí porque a viabilidade da gestão social pode acontecer tanto no mundo empresarial quanto não empresarial, é atitude republicana, né? Ou seja, é você pensar no bem comum, é você pensar, portanto, naquela perspectiva que é conhecido como também o chamado patriotismo constitucional. É você fundamentar suas decisões, né, segundo os preceitos constitucionais, né? Então, isso seria uma prática de gestão social, né? Portanto, não só no mundo do setor público, quanto no setor empresarial, ao tomar uma decisão, você deveria recorrer, né, à gestão, à Constituição, para verificar até que ponto você está indo ao encontro da Constituição ou de encontro a ela. Então, se você vai ao encontro dela, você está se aproximando daquilo que a gente tem chamado de gestão social, né? Então, esse aí é o balizador. Quando eu fiz o meu doutorado, e foi na área de engenharia de produção, eu fui discutir a questão relacionada à incorporação de tecnologia de base microeletrônica. O meu referencial, quer dizer, a hipótese de trabalho, hipótese não, porque senão seria muito positivista, mas a ideia partiu de ver até que ponto, né, aquilo que eu estava estudando ia ao encontro, né, da concepção plasmada na Constituição de 88, que era da chamada, quando você vai colocar em processo de automação numa empresa, você tem que discutir com os trabalhadores. Então, eu fui partir dessa discussão, né? Não estou dizendo que ela exista, né? Mas eu fui partir da discussão que está na Constituição, ou seja, eu fui fazer uma prática do chamado patriotismo constitucional. Mas, em linhas gerais, é isso. Se você tem uma prática gerencial, quer no mundo público, quer no setor privado, quer no chamado terceiro setor, quem deveria orientar a tua decisão é a Constituição.
E se você faz isso, você está sendo republicano. Se você está sendo republicano, você se aproxima, né, da gestão social, que é uma gestão cuja origem dela está no significado de modernidade que a gente tem trabalhado. Né? Ok. Eu acho que temos tempo para mais uma questão? Pode? Temos? Sim. Então, a Hariane, ela está perguntando, boa tarde, professores. Como os senhores entendem a gestão social no âmbito municipal, na elaboração de orçamento participativo? Os municípios buscam realizar planejamento com PPA, LDO, LOA, né, mais participativo. No entanto, na execução tem deixado a desejar pela dificuldade de aproximação do cidadão de direitos ao governo. Qual seria a orientação de Vossa Senhoria para aproximarmos de uma gestão estratégica com foco em resultados? Não sei se a questão ela continua o que eu falei ou se seria outra. Mas a primeira aí seria essa questão, né, boa tarde, como os senhores entendem gestão social no âmbito municipal, na elaboração do orçamento participativo, e a questão de que muitos têm tentado, mas têm deixado a desejar. Eu vou responder a primeira e o Ayrton, com a prática, responde a segunda, né? Eu vou responder a primeira é o seguinte: o local, o município é o espaço, é o territorial melhor para você tentar fazer práticas da gestão social. Né? Durante 10 anos, na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, eu participei de um projeto de pesquisa financiado pela Fundação FOI, pelo antigo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, onde a gente discutiu durante 10 anos que programas e projetos a nível regional e municipal existiu com a prática da participação cidadã, era chamado Programa de Gestão Pública e Cidadania. Por trás disso estava a concepção de gestão social. Portanto, durante 10 anos, a gente recebia uma média de 1.100 a 1.200 projetos por ano, né, aqui no Brasil, de práticas que tentavam, a nível local, ter a participação cidadã. Então, o Brasil estava num processo, né, pelo menos até os anos 2013, né, um crescente processo de desenvolvimento da cidadania. Então, a dificuldade, muitas vezes, está na própria cultura gerencial, ou no histórico gerencial, ou no histórico do prefeito de turno. Né? Às vezes, ele não tem o menor conhecimento disso, ou isso não interessa a ele, nunca foi falado isso para ele, né? Ou então é aquela história de não acreditar que as pessoas do seu município possam participar. Né? Os motivos são os mais alegados, são aqueles de que são pessoas que não têm cultura, né, conhecimento para participar de decisões, etc, etc. Mas eu repito o seguinte, que o espaço público, assim, em termos de território, fácil de ser compartilhado gerencialmente, é no livro local. Né? Eu acho que ele seria... E a experiência do nosso programa de pesquisa, que durou 10 anos, demonstra isso. Né? Eu quero complementar com algumas outras coisas, mas eu aconselho vocês darem uma olhada no banco de dados lá, né, professor, do projeto, que ainda está online. Então, são muitas ideias, muitos prêmios que já foram distribuídos, são boas práticas. O que eu acredito é o seguinte: tem algumas coisas que começam com uma intenção razoável, mas ela acaba se perdendo pelo caminho. O orçamento participativo, vou pegar ele como exemplo, né, que todo mundo já ouviu falar, mas experiências que deram certo não são tantas assim. Porque aqui, vou dar o exemplo daqui da minha cidade, aqui em Palmas, por exemplo, e em outras cidades que eu já li artigos sobre, o orçamento participativo é o seguinte: eu chego com um menu, creche, ponte ou escola. Aí o debate é em cima de alguma coisa que já está dada, certo? E não é nada estruturante. É tudo que seja construído de alvenaria. Então, esse orçamento participativo, no tipo menu, eu não acredito que ele seja a base do orçamento participativo, seja essa questão. Então, isso aí está fadado a ser ou uma coisa que continue no tempo, ou acontecer o que é o pior. Quando o gestor é ruim, mas ruim com força, escolhe a creche, ele não dá conta nem de construir a creche.
Aí, no ano que vem, na hora que vai fazer o orçamento participativo, o cara não vai perder o tempo dele de lá. Ué. O que foi decidido não foi feito, mas às vezes o prefeito até queria fazer. Ele só não deu conta, por causa da burocracia ou de outros problemas que podem ou não possam ter acontecido. Mas uma outra questão em relação ao nível local é que a gente ainda tem um nível local representativo. Né? Por exemplo, uma cidade pequena, a nossa cidade aqui tem 300 mil habitantes. Como é que a gente teria participação de 300 mil pessoas? É por isso que eu continuo na questão das tecnologias da informação e comunicação, que abririam a porta, mas não fariam a pessoa entrar no processo decisório. Mas ela daria pelo menos uma porta para ela. Porque como é que eu vou participar de uma sessão na Câmara 2h da tarde, segunda-feira? Não é qualquer um que tem essa possibilidade. Mas se eu trabalho de uma forma mais assíncrona, se eu tenho 2, 3 dias para poder ler e dar a minha opinião, e eu tenho alguns softwares aí de inteligência artificial, ou mesmo de análise de conteúdo, que possam tentar pegar essas ideias, eu acredito que aí a gente amplia um pouco mais a participação. Mas, realmente, é um problema, não é uma coisa simples, não. Não, olha só, lembrar, agora há pouco, na minha fala, eu comentei de uma experiência que a gente terminou de viver esse ano, envolvendo vários atores sociais. E é como eu sempre digo, no caso aqui do Rio de Janeiro, não é para a gente discutir uma política pública e colocar todo mundo no Maracanã, mesmo assim não vai dar. Tem bairros aqui no Rio de Janeiro que tem 5 vezes a população que caberia no Maracanã. Não é assim que se faz, né? Então, você trabalha com os atores da sociedade, com representantes da sociedade, né? E quando eu digo representante, não estou dizendo aqui o representante do Poder Legislativo, os vereadores, não, né? Se eu quero discutir a possibilidade de deliberar, de pôr em prática a democracia deliberativa, e não apenas representativa, mas a deliberativa, eu tenho que contar com diferentes atores da sociedade que eu vivo, né? Então, nesse projeto que levamos 3 anos trabalhando, e que está sendo concluído agora, para a questão de desativação de sistemas de produção de óleo e gás, né, no país, em todo o país, né, o que a gente fez? Nós identificamos quais eram os atores, né, que conheciam o assunto, percebiam o problema, etc., e convocamos isso e fizemos vários rounds de discussões com 152 atores diferentes, tanto do setor público, como do setor privado, quanto do setor público não governamental, participaram das discussões, né? Então, quer dizer, isso, num caso bem operacional, que eu estou comentando, né? Se você vai discutir políticas públicas, né, também você tem espaços para isso aí, né? Arranjos institucionais que a própria Constituição favorece. Então, não é imaginar que você tenha que fazer uma assembleia, né, colocando a gente dentro do Maracanã para discutir. Não é assim. Você tem que identificar os atores, né, e esses atores compreenderem qual é o problema, né, e aí a discussão ser feita, né. Então, não é uma coisa inviável, né. Como o Ayrton falou, o banco de dados que eu comentei, vocês poderão encontrar ele no Centro de Estudos de Governo e Políticas Públicas da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Vocês poderão fazer download, inclusive, de vídeos, livros, e o banco de dados de mais de 10 mil casos que a gente estudou, né, ao longo desses anos, né, e que hoje a gente continua estudando para verificar até que ponto algum daqueles casos que foram premiados, porque eram 10 premiados por ano, eles continuam funcionando, alguns continuam funcionando, né, apesar de mudanças de governo nas prefeituras e nos estados, né. Então, é sinal de que existe uma certa cultura, digamos, gerencial no Brasil, né, favorável à participação da cidadania, né. Mas, como eu disse agora há pouco, até quando isso vai ser viável, dado essa tentativa de você criar toda uma cultura da individualidade, né, até que ponto uma gestão compartilhada, dialógica, ela vai ser possível, vai ser viável, né, do país, né? Só antes de finalizar, eu queria lembrar algumas iniciativas que partem da própria sociedade, como os bancos comunitários de desenvolvimento,
que aí sim você tem uma iniciativa da sociedade com resultados práticos e mensuráveis até, né? A tese da Ariadne mostra muito bem isso no Brasil e no mundo. Mas é bom dar o nome da Ariadne completo aí, né? Ariadne Scalfone Ribo, mais uma ilustre participante do nosso grupo de pesquisa da graduação. Certo, então estamos com tempo, vamos aproveitar que eu acho que o debate é interessante, as perguntas normalmente esclarecem muito, né? Questões às vezes mais específicas, mas que trazem, contextualizam, né, a questão. Boa tarde, professor Ayrton. Como a diferença no conhecimento técnico, como a diferença no conhecimento técnico dificulta a implementação da gestão social, sobretudo no contexto de cooperativas? Bom, vamos ver se eu consegui entender a pergunta. Se o conhecimento técnico que ele está falando é em relação ao entendimento do que seja cooperativismo ou não, a gente tem lá o quinto princípio, que já foi falado, que é a questão da educação, formação e informação. A gente tem a ferramenta de educação cooperativista. Geralmente, quem entra dentro de uma cooperativa não tem a mínima ideia de onde está entrando. Então, isso é um processo de, como é que eu posso dizer, de construção e reconstrução. Outro problema sério é que quando o aluno de direito, o aluno de contabilidade e o aluno de administração saem da graduação, eles também praticamente não têm, não entendem qual é a contabilidade cooperativa, a norma brasileira de contabilidade 10, ela não é nem vista, ou então é só mencionada. O direito cooperativo, muito pouco estudado no Brasil, no mundo mais, e a administração de cooperativas, ela é razoavelmente diferente da administração de empresas, né? A administração de empresas, você contrata o CEO lá e chega, resolve e manda de cima para baixo. Na cooperativa, se você contratar um administrador, ele será funcionário, será subordinado a uma Assembleia Geral. Mas eu, talvez, não sei se eu consegui entender a sua pergunta, mas esse nível de conhecimento técnico ele pode ser diluído no tempo, tá? E a cooperativa, ela trabalha em duas frentes muito interessantes. A primeira é a educação, essa educação para o cooperativismo, e a segunda é a formação. Se eu tenho uma cooperativa, ela tem um objeto. Se esse objeto é, por exemplo, leite, né? Minas Gerais, leite. Se esse objeto é leite, então essa formação é a formação do cooperado enquanto produtor de leite. E a educação é a formação do cooperado enquanto cooperado. Então, é possível diminuir essa distância técnica entre quem acabou de entrar e quem já tem um pouco mais de vivência. Não sei se eu respondi, se não, estamos aí. Certo. Então, caminhamos aqui para o encerramento. Acho que seria interessante, e caso vocês tenham alguma palavra para o fechamento, né? Principalmente, né, se nós estamos falando em gestão social, nesse contexto agora, como vocês veem aí a pesquisa, a extensão e a prática, principalmente nesse contexto perturbado, só para a gente fechar a nossa live, e 5 minutinhos, né, para cada um, caso queira. Justamente eu ia fazer o comentário, deixei para o final. Tem uma revista da Universidade Federal da Bahia, chamada Nau Social. Eu não sei se você conhece essa revista. E nessa revista, no mês agora de, não sei se junho, acho que foi junho, saiu um número especial sobre a questão da pandemia e a gestão social, né? Então, vários autores escreveram sobre isso, né? Então, eu recomendaria vocês entrarem na revista chamada Nau Social, da Federal da Bahia, e lá você vai encontrar alguns artigos interessantes sobre o tema, né? No meu caso específico, eu escrevi não que o meu artigo seja interessante, mas eu escrevi colocando a questão da pandemia como um acréscimo à questão social, né? Então, ou seja, a ideia que eu desenvolvo no artigo é essa, né? De que a questão econômica sempre ela precede a questão social. E com a pandemia fica claro, nítido, que a gente tem que voltar a discutir a questão econômica
a questão social e não a questão econômica, né? Então, era isso aí, e aí eu gostaria de agradecer aí a intermediação aí na UDI e o apoio do professor Ciro também, né? E a oportunidade de ter participado desse evento aí na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha. Essa foi, digamos assim, a possibilidade que eu tive virtualmente de conhecer a universidade, ainda que virtual, não a universidade, mas pessoas da universidade, né? Aí a gente se fala quase que diariamente, que a gente participa de várias atividades. Obrigado. Certo. Aproveita, então, fica o convite para o futuro, o senhor conhecer presencialmente. Devemos ter várias oportunidades. Certo. Para finalizar, essa questão do Covid